Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e eu tô querendo muito que a Sony comece a lançar alguns clássicos do PS1 digitalmente para eu comprar para jogar no Play 4, principalmente Digimon World 3. Eu sou o Kuro e só gostaria de dizer que minha biblioteca do Steam hoje em dia provavelmente deve ser 10 vezes maior que a minha estante de jogos físicos. Eu sou o Léo e eu estou ansiosamente esperando o anúncio de Animal Crossing pro Switch. E eu sou o Roxas e eu tenho uma confissão pra fazer. Eu tenho que voltar pra academia pra melhorar meu físico pra aparecer na mídia. Nossa. Oh, só que tem que ser CD virgem, porque vai queimar a mídia, né? Nossa senhora. Nossa! Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre jogos em mídia física e digital. Quais os formatos favoritos da academia? Qual vale mais a pena? Hoje, no Academia de Nerds. Olha só esse Léo. Tá apresentando um jornal. Jornalista, velho. A nossa geração é uma das que pegou mais, assim, não essa transição só, mas essas duas mídias diferentes, né? A nossa geração, ela passou com isso principalmente na música, né? Antes era muito comum de você ir lá, comprar uma fita, depois passou pro CD, você ter aquele tanto de CD de música e tudo mais. E desde a época que a internet foi se popularizando, né? Começou a ficar mais escasso de você ter um CD de música mesmo em casa, né? Peraí, Digão. Você tá falando de CD, porém você esquece que eu sou da época da fita cassete. Não, gente, não esquece. Na verdade, você é da época do LP ainda, se bobear. Olha, quando eu era bem pequenininho, bem criança, tinha um toca-disco lá em casa. E aí você colocava o disco de um lado, aí ele terminava de um lado, você virava ele para ouvir do outro lado. E depois veio a fita cassete, que era super legal. Você colocava a fita, aí tocava a música na rádio, você gravava a música. Só gostaria de dizer que aqui em casa a gente tinha disco de vinil. Tinha até da Xuxa, se eu não me engano. Ou era da Eliana, não lembro. Vamos escutar a música da Xuxa ao contrário. Põe aí o somzinho pra nós, Digão. Na verdade, aqui em casa ainda tem alguns discos de vinil e um toca LP da minha mãe, mas nem funciona. Mas só complementando, eu também acho que a música, né, passou por uma mudança muito grande, porque, como a gente estava falando, né, começou lá no disco, depois passou para cassete, depois para CD, e hoje em dia, boa parte, eu acho que a grande maioria é consumida através de meios digitais. Então a gente tem o Spotify, a gente tem iTunes, a gente tem o YouTube, e as rádios também que continuam vivas aí, né, que sustentam o mercado da música, porque o mercado da música passou por um momento muito complicado, que foi o fim da era dos CDs ali, né? E ela não conseguiu se reinventar tão fácil. Você falou das rádios, Léo, mas se for pensar, até as rádios normais, assim, estão sofrendo bastante, né? Hoje em dia a gente vê rádio online. A gente não vê uma pessoa com aparelho de rádio escutando, é bem raro, assim. Na verdade, eu discordo, porque recentemente eles fizeram até umas pesquisas e eles comprovaram que o rádio ainda é um dos meios de transmissão assim, que o pessoal mais acessa e tal. Porque, por exemplo, principalmente o pessoal mais velho, assim, de 40 anos pra cima, normalmente gosta de escutar rádio e tudo mais. E tem gente que gosta de ouvir rádio simplesmente porque gosta, sabe? Mas é uma coisa que tá com dias contados, né? Porque, como você mesmo disse, a maior parte do pessoal que ainda escuta é geralmente o pessoal mais velho, né? Que tem meio que até um lance sentimental até aquele negócio de escutar o radinho, chegar lá de manhã, acorda, liga o radinho, escuta as notícias. Eu acho que, assim, aos poucos a tendência realmente é ir acabando e passar tudo pra realmente online, via Spotify e outros programas e outros aplicativos aí que surgem a todo momento, né? Mas eu acho que é natural isso, é uma evolução que acontece de tempos em tempos, até porque as coisas digitais, se você ver, nem você mais está tendo hoje. A maioria das coisas é nuvem que o pessoal usa, nem precisa do espaço algumas vezes. Sim, e só um ponto que eu acho interessante que o Léo tocou, de mídia física e digital, é que realmente a música foi o que mais sofreu e ao mesmo tempo é o que mais andou na frente com relação a isso, né?
que ela sempre é a primeira a ser impactada, geralmente, música, e aí eles começam a sofrer com isso, começam a ter que reinventar ou procurar outras alternativas, e aí os jogos e o resto vem atrás já se aproveitando, de certa forma, desse problema da música, né? Porque o primeiro baque, assim, que CDs e tudo mais tiveram foi com a internet, né? Porque com Emule, LimeWare, Ares e tudo mais, mano, o pessoal só baixava música mesmo. O pessoal comprava CD, mas, assim, por conta própria, né? E depois disso, com YouTube, Spotify, etc., eles conseguiram trazer de volta, né, o pessoal literalmente consumir as músicas, mas de uma forma legal, né? É porque eu acho que o maior diferencial, na verdade, e que fez muita gente começar a ir para essa aula de pirataria, de baixar as músicas na época, é porque muitas vezes as pessoas elas gostavam apenas de uma, duas músicas do CD inteiro, só que aí você tinha que ir lá gastar, não lembro mais agora quanto que custava, mas 20, 30 reais, às vezes até mais, num CD por causa de uma ou duas músicas, sabe? E aí com o advento da internet aí, você poder baixar e encontrar essas músicas online, tipo, você conseguia pegar só essa uma ou outra música que você gostava e criar sua própria playlist, seu próprio acervo, né? Customizar bem. E eu acho que essa foi uma direção natural com o advento da internet e com o passar do tempo, as próprias emissoras e tudo mais começaram a ver isso. E a Apple, inclusive, achou uma oportunidade de ganhar em cima disso, que aí surgiu o iTunes, que, de certa forma, é o predecessor de serviços que temos hoje em dia, que é o Spotify, o Deezer, entre outros. Em termos de preço, eu lembro que há uns 10... Não, bem mais. Uns 15 anos atrás, eu comprei um CD pra minha mãe, dos Titãs. Original, assim. Eu lembro que era um CD que tava na promoção e que eu paguei uns 40 reais. Imagina você comprar um CD dos Titãs e quando você coloca, na verdade, a música do Teen Titans. Bom, eu ficaria feliz, né? A minha mãe nem tanto, né? A mãe ia ficar um pouquinho confusa. Ela ia ficar mais o que é isso, né? Não é isso que eu queria. Mas não só como o Kuro colocou, mas eu acho que também na época que o pessoal baixava a música, foi descobrindo outras músicas que a gente não tinha acesso. Por exemplo, é impossível comprar um CD japonês no Brasil naquela época. Sim, era muito difícil. Até existiam, né? Mas era muito limitado e você, tipo, 90% das pessoas nem ficavam sabendo, né? Era pra milionário, tipo, devia custar uns 300 reais, que equivale a 5 mil hoje. Não, também não tanto, né? Mas. Nossa! O Rock tá meio viajando hoje. Caramba, enfim. Rapaz do céu, eita nós. Tá com o dólar quase 4,50. Mas valorizou, hein? De 300 para 5 mil, valorizou. É porque assim, naquela época, você comprava CDs que tinham acabado de sair por mais de 50 reais muito facilmente. 60, 70, 80, dependendo do cantor, assim, de quão limitado era, chegava a ser uns preços bem maiores. Se a gente for querer fazer uma comparação, né, seria, para hoje, esses 40, 50 reais que eu paguei naquela época, seria aí por volta de um pouco mais que o dobro, assim, uns 100 reais, equivalente a hoje, assim. E hoje você paga aí, vamos colocar o Spotify, que aí talvez seja um mais simples. Você pode pagar o Spotify aí R$16,90 por mês, mais ou menos. Sim, ou se você tiver familiar, você consegue até diminuir ainda mais, pagando, sei lá, 30 reais, dividindo aí com todos os seus familiares, sabe? E você vai ter o quê? 90% de artistas aí, tanto internacional quanto brasileiro. Sim, 90% que eu tô falando é, claro, vai ter países que não vai ter todo mundo e tal, mas você vai ter uma grande maioria aí. Geralmente 90% que são os mais populares. Não, todo artista popular vai estar ali. Assim, isso é quase certo, né? A grande maioria, né? Existem alguns artistas que ainda mantêm um certo bloqueio com o sistema digital, que é a Beyoncé é um dos maiores exemplos, assim. Ela lança o álbum porque ela tem o próprio sistema de streaming dela, que é o Tidal, né? E aí ela lança lá, e depois de muitos anos que sai nos outros, Spotify, tá? O Lemonade, que é de 2016, se eu não me engano, saiu agora, em 2019, no Spotify, na Apple Music, no Deezer e tudo mais. Mas, em geral, a gente tem artistas do mundo todo. E é legal porque
hoje em dia a gente tem o grande fenômeno que é o K-pop, né? E o K-pop ele nunca seria um fenômeno há 10 anos atrás, 5 anos atrás, que a gente não tinha a mídia digital tão forte quanto a gente tem hoje. Porque esse tipo de coisa só consegue chegar em alguns lugares com a internet mesmo, né? Então, você entra no Spotify, sei lá, Blackpink, tá tudo lá. BTS, tá tudo lá. Então, são coisas que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se esses grupos de K-pop, que os que faziam sucesso lá na época, né, lançassem os CDs deles aqui, seria muito difícil alguém consumir isso sem conhecer e tudo mais. E o streaming tem esse poder, né? Você pode conhecer sem pagar diretamente, você pode conhecer no YouTube e tal, e se você paga, pro Spotify, por exemplo, você paga um pouquinho e você tem acesso a uma biblioteca gigantesca de Eu artistas. acho que o maior exemplo disso que você falou é o Gangnam Style, né? Que saiu aí que saiu aí há uns 8 anos atrás, não lembro agora. Que virou uma febre, assim, na internet na época que saiu, atingiu bilhões de views, se eu não me engano, se tornou o vídeo mais visto, assim, do YouTube, e trouxe à tona aí o mundo do K-pop, que nem o Léo tá falando aí, pra muita gente do ocidente, e não seria possível se não fosse através do streaming, das mídias digitais e tudo mais. Então, sim, querendo ou não, ela ajuda a difundir mais e diversificar mais, assim, o conteúdo, né? Léo, há 10 anos atrás, se a gente tivesse esse mesmo acesso que nós temos hoje com as músicas, com CDs, quantos CDs de Morning Musume você teria? Nossa, Roxas. Difícil, hein? Porque eu não sei, porque assim, era legal na época, porque assim, o que o Roxas tá falando é que eu gosto muito de um grupo japonês e o acesso na época era muito limitado, aí você tinha que entrar em fórum, baixar por torrent, você baixava os singles e nossa, era super complicado assim. Mas isso acho que fazia parte da experiência, né, de conhecer o grupo, eu gosto daquele, você se sentia até meio que especial assim. Era uma experiência completamente diferente do que é hoje em dia. E aí, o Morning Musume, por exemplo, eu até tenho alguns singles delas, assim, que eu comprei em sites japoneses e tal, tenho, assim, fico super feliz, fico super feliz de ter. Mas é um grupo que não tá no Spotify, por exemplo. É um grupo que é muito famoso no Japão, mas que não tá no Spotify, só que ele tá no Apple Music, por isso que a minha preferência é pelo Apple Music, exatamente, por isso que eu pago ele e não pago o Spotify, porque os grupos japoneses do Hello Project estão disponíveis lá. E o acesso hoje está muito mais fácil. Os clipes estão todos no YouTube, de forma oficial. Então é muito mais fácil você apoiar um grupo que você gosta. Você entra lá no YouTube, assiste o clipe, você ouve no Apple Music, por exemplo, que é o meu caso, você está dando um certo suporte para o artista que você gosta, né? Então é bem diferente. E eu comprei alguns singles do Momozu, né? Como eu falei, pela internet. Acho que se eu tivesse essa disponibilidade, eu não teria comprado. Acho que eu teria do que eu tenho hoje em dia. E outro ponto bem forte de globalização e digitalização quanto ajuda a gente é que, por exemplo, esse próprio podcast ele é só consumido digitalmente, né? Só existe pelo poder digital. O lance é que, tipo, essa parada de mídia física e mídia digital, ela foi se espalhando, né? Eu acho que começou muito com a música, mas aí começou a ter vários, por exemplo, filme. Hoje em dia você consegue consumir filme, seriado, anime, qualquer coisa das duas formas. Você pode comprar, vamos supor, o Blu-ray sei lá, vai sair o novo Vingadores aí. Vai sair o Blu-ray e tal, você pode tanto comprar esse Blu-ray para ver quando quiser e tal, ou você pode comprar em alguma plataforma digital, ou em algum... Agora vai ter o Disney Plus lá, né? Você assina lá, sei lá quanto que vai ser e vê quanto tiver no cartaz dele. E que nem o Léo falou também, possibilita você de contribuir e ajudar algum bando, algum grupo que antes não tinha muito como, né? Porque, como o Roxas falou, antigamente, se você fosse comprar um CD lá vindo, sei lá, do Japão, da Coreia, não sei, se fosse um grupo de K-pop, você ia gastar o quê? R$150, R$100 num CD de R$20, assim, vão pôr. Sendo que boa parte desse dinheiro, na verdade, é só de imposto e não vai nada pra ajudar realmente o grupo, né? E hoje em dia, pagando esses serviços de streaming, de tudo mais, assim, pra assistir anime, pra ver seus filmes, suas séries, suas músicas, você consegue contribuir mais diretamente, né? Você não precisa ficar pagando uma quantidade absurda ali
pra contribuir minimamente como antigamente. E as mídias físicas e digitais, elas também atingem uma outra coisa que nós aqui fazemos muito, que são os videogames, né? Os jogos também hoje passam bem mais por esse lance digital e física do que antes, por exemplo. No Play 3 e no Xbox 360 já tinha, né, esse lance de você poder comprar os jogos digitais e tal. Mas é nessa geração que explodiu mais, né? Sim, mas o ponto inicial realmente foi na geração do PS3, Xbox 360 e o Nintendo Wii e o 3DS também, né? Que começaram a surgir as lojas online, você podia comprar digital. Quando semana passada a gente lançou um cast sobre como é que a gente começou a ser nerd, né? E acho que a maioria de nós aqui, acho que todos, jogou o Super Nintendo, passou por aquela época dos cartuchos. E era uma época completamente diferente, porque não existia absolutamente nada em relação a isso, né? Então a gente tinha acesso aos jogos através de cartuchos, a gente tinha que comprar, ou a gente tinha que alugar. E pelo menos eu lembro que quando eu tinha o Super Nintendo, quando eu comecei a jogar, eu não tinha acesso, né, a informações assim, de forma geral, então meus pais que compravam os jogos para mim. E eu sempre ganhava 2 jogos por ano, um no Natal e um no meu aniversário. E era só isso. E aí, depois, quando passou para outras épocas, né, igual PlayStation 1, por exemplo, a pirataria já era mais difundida, a gente comprava CD pirata e tal, Play 2 a mesma coisa. E quando veio o Play 3, como vocês estavam comentando, mudou totalmente, né? Porque aí a gente teve o acesso à PlayStation Store, que, pelo menos no meu caso, né, já mudou um pouco a forma com a qual eu consumia jogos. Porque existe uma questão, assim, pelo menos para mim, é muito importante, que é o valor do que eu tô pagando pelo jogo. E eu não sei vocês, mas se você vê lá uma promoção, 50% de desconto, 60% de desconto, às vezes nem é uma coisa que eu tô querendo tanto, mas o olho já brilha. Consumista, né? Aí, olha, de ver lá desconto 50%, 60%, não, já vamos lá, vamos ver o que é. Através de pessoas como o Léo, que a Sony e outras empresas sabem que o modelo de consumo deles assim está indo bem. Né? É verdade. Eu já sou ao contrário do Léo. Eu vejo promoção, eu já olho. Será que esse jogo vale esse desconto? Ou será que ele precisa de mais desconto pra me comprar? Geralmente eu não compro e falo pro meu irmão: olha, tá um jogo em promoção, você não quer comprar pra nós jogar? Não. Quem vê pensa que nem compra o jogo na pré-venda, né? Quem vê pensa que só compra o jogo a R$10 só. Os jogos que eu gosto muito. É contado os jogos que eu compro. Todo mundo conta os jogos que compra. Realmente, é um fato. Mas eu acho que começa até um pouquinho antes, de certa forma, Léo. É porque talvez eu acho que você usa mais console e tal, mas o Steam, ele já vem trazendo isso, já faz um pouco antes aí dessa geração. Trazendo muito mídia digital, reunindo tudo numa única plataforma, trazendo promoção, as promoções de Natal que ele faz, de férias, entre outras aí, que ele sempre anda fazendo aí, traz muito jogo em promoção, com descontos de 50%, 60%, 70%. E eu acho que isso contribui muito também para o avanço da mídia digital, e o pessoal começa a preferir mídia digital, né? Eu acho que quem joga muito no computador, inclusive, nem deve ligar muito hoje em dia de ter muita mídia digital. Não, é porque já virou um... já tá acostumado, né? Já é literalmente, assim, a forma de você comprar jogos hoje no PC. Sim, no PC ele, assim, querendo ou não, ele foi o primeiro que passou por essa transição de mídia física para digital, porque também era um incômodo você ter que ir lá, comprar o jogo na mídia física, colocar no seu computador, instalar e tal, mas na verdade o CD só usava pra instalar, você não usava pra mais nada, né? Eu lembro que o primeiro jogo que eu comprei, assim, de verdade, pra Steam, foi físico, e eu tenho ele até hoje, aqui, tá até aqui perto, que foi o Counter-Strike. Acho que a maioria das pessoas... Aquele Anthology lá, que você pegava 1.6 e uns outros lá, instalava tudo... E a partir desse momento que eu fui comprando outros jogos e tal. Meu primeiro CDzinho de PC de jogo era aqueles que vinha na revista que você comprava, vinham vários joguinhos. 1000 jogos. 1000 jogos, era só 3, porque o resto era tudo demo.
tudo demo. Mas eu acho que foi uma transição natural do PC. E assim, há uns tempos atrás ainda tinha a mídia física de PC de alguns jogos, mas era uma coisa mais colecionador. Hoje em dia eu acho que nem isso tem mais. Tem. O pior é que tem. Ainda tem, mas é muito raro mesmo. É como você disse, é mais pra colecionador mesmo. Tipo, geralmente já vem no pacote colecionador, você não vai nem encostar, porque geralmente você já tem uma chave digital ali já. É isso que eu ia comentar. O único que eu sei que ainda tem são os jogos da Blizzard, principalmente o World of Warcraft. WoW. Vamos falar WoW porque eu me engasguei. Calma, ok. respira. Gostaria de dizer que essa parte não vai ser cortada na hora da edição. Rapaz, vai. Não vai, não. Vai. Então, World of Warcraft. Vai ficar assim. Porque eles vendem ainda o físico, mas você não usa ele pra nada, porque você baixa o jogo totalmente pelo Battle.net. Então, eu vejo muitas promoções de jogos pra PC hoje, de mídia física, que, ao meu ver, assim, são até jogos bons e tal, só que eles ficam encostados lá, porque ninguém compra mesmo. Então, vira e mexe se você ficar prestando atenção nesses sites de promoção, Promobit, Hardmob Gente, e já tal. virou meme no Promobit, em outros sites, as promoções que, se eu não me engano, as americanas fazem, não me recordo agora, que é do combo daquele jogo de golfe com Gravity Rush 2 por R$20. Os dois jogos. De PC, você compra esses jogos muito, muito caros aí de PC, as versões de mídia física deles, vira e mexe, sai por R$20. Porque fica ali parado, ninguém compra. E aí a gente chega naquele lance, tipo, as diferenças que tem cada uma dessas mídias e o que cada uma, assim, tem de ponto positivo e negativo. A gente sabe que cada uma tem suas vantagens, embora um ou outro aqui vai preferir alguma delas especificamente, mas elas têm as suas diferenças, digamos assim. Então vamos lá. Mídia física. Para vocês, o que é mais atrativo na mídia física? Sim, eu acho que primeiramente o fato dela ser física. Nossa. Não, é sério, mas de você ter realmente o CD, aquela caixinha ali pra você guardar e tudo mais, ficar ali na sua estante sendo exibida e tudo mais. Acho que acaba contando como um ponto positivo, assim, pra mídia física, porque é um atrativo, é legal você ter ali sua estante de jogos, é um negócio, é um sentimento legal e tal, que eu acho que muita gente compartilha, né, disso. Um adendo a isso é que pena que hoje em dia essas mídias físicas elas não têm o carinho que jogos antigos tinham, né? Como Super Nintendo, etc. Que vinha aquelas caixinhas com manual, uma coisa mó trabalhada, umas imagens, uns negócios mó bonitinho, que dava assim um gosto até maior de você guardar, deixar tudo bem cuidado, né? Os meus últimos jogos que vieram com isso foram de PS3, de PS4 eu não lembro de nenhum. Teve Final Fantasy XV que ainda veio algumas coisinhas, né? Mas mesmo assim, muito pouco. Mas é interessante isso aí que você falou, porque no Japão eles ainda fazem essas mídias físicas com manual, essas coisinhas extras assim. Aqui pro ocidente que realmente pararam, hoje em dia realmente só vem o CD na caixa, mais nada. E é um cuidado com o produto, né? Porque você principalmente a Nintendo faz muito isso, não sei se, eu acho que não faz mais hoje, mas enfim. Os jogos dela vinham uns manuais grossos, coloridos, sabe? Que tinha muita coisa, muito conteúdo, explicando história. E é um negócio que se você pegar esses jogos Super Nintendo 64, etc. e pegar fechado, lacrado e tal, os colecionadores e tal, você vê como que é... A sensação é diferente, sabe? É um produto que dá gosto de você ter ali guardadinho, bonitinho e tal. Com certeza. Eu acho que essa é o grande diferencial de um jogo físico. Eu acho que é legal quando tem esse cuidado com a parte da apresentação do jogo, sabe? Você tem a caixinha, tem um encarte bonitinho, ou você tem uma caixa diferente, uma edição de colecionador. Eu acho que as edições de colecionadores assim, são as partes mais legais para mim, porque eu, assim... Não que eu tenha coleções, né? Mas quando tem um jogo que eu gosto bastante e ele tem uma edição de colecionador, eu tento conseguir aquela edição, a não ser que ela tenha preços absurdos, assim. Mas eu tento conseguir porque eu acho muito legal. E quando ela é bem feita, fica muito bonito. Eu tenho, por exemplo, as edições de colecionadores dos 3 Final Fantasy XIII.
Final Fantasy 13, 13-2 e o Lightning Returns. Eu tenho as três e eu adoro as três versões, porque elas são muito legais. Apesar do Lightning Returns ser uma versãozinha mais simples, é muito bonitinha também, é bem legal. Eu gosto, acho que esse é o grande atrativo da mídia física para mim. E um outro atrativo da mídia física, que no caso, assim, na Sony, para mim, isso não conta muito, porque você coloca o jogo lá, você tem que instalar também um monte de giga e acaba ocupando muito espaço. Pelo menos no Switch é um pouco diferente, né? Porque eu, por exemplo, tenho 2 jogos digitais no Switch, que são o Let's Go, Pokémon Let's Go e o Smash Bros. E o meu Switch não cabe nada mais. Assim, eu acho que para instalar o Splatoon daquela versão free que saiu por um fim de semana, eu tive que desinstalar o Fortnite e o Arena of Valor para poder caber. Então, os jogos digitais lotaram o meu Switch, que já não tem espaço, né? E eu acho que a mídia física seria um diferencial nesse ponto. Mas, assim, no PS4 não é tão assim, porque você instala a mídia física de qualquer forma, né? Todos os consoles hoje em dia, né, tem isso, o Xbox, a mesma coisa. Um ponto que eu vejo muita gente levar como ponto positivo da mídia física, mas que eu já não acho tanto como um ponto único deles, é a segurança, né? Porque dizem que, tendo a mídia física, não corre risco de minha conta ser hackeada, não sei o que, eu perder minha conta, não sei o que, perder meus jogos e tudo mais. Só que eu vejo como, sei lá, é meio paranoia, assim, ou puxa saquinhos pra um lado. Porque da mesma forma, seu CD pode quebrar, sua mãe jogar fora, seu irmão estragar, seu cachorro comer seu CD, ou queimar, entrar na sua casa e roubar ele. Então, existem N formas de você também perder sua mídia física, assim. E sua mídia digital, contanto que você tome cuidado ali, ou, assim, a não ser que a Sony fala, não, a gente vai fechar todos os nossos serviços, você nunca mais vai conseguir ter acesso a nenhuma mídia sua, assim, por exemplo. Eu acho muito difícil você perder, sabe? Suas mídias digitais. Eu consigo contar nos dedos, às vezes, na minha vida, que eu tive alguma conta hackeada, alguma coisa do tipo, sabe? Eu concordo um pouco com o Kuro, mas discordo um pouco. Tem o pessoal que tem uma segurança rígida com as contas, mas realmente tem pessoas mal intencionadas, sempre vão ter no mundo. Mas a maior vantagem para mim da mídia física é que eu posso emprestar para um amigo ou trocar com algum amigo algum jogo que eu comprei e não gostei muito, e assim, sem precisar passar uma senha, fornecer algo que é mais proprietário meu, sabe? E essa pessoa vai poder pegar aquilo, vamos trocar o jogo hoje, você me empresta tal jogo, eu te empresto tal jogo, etc. Esse eu acho que junto com o ponto de realmente ter sua própria mídia física e tal, ter aquele sentimentozinho de ter alguma coisa física, acho que acabam sendo os maiores, né? Que é você poder trocar e também o ponto de revenda, né? Porque lá fora até que não tem tanto, né? Porque não é tão custoso um jogo que nem aqui no Brasil hoje em dia. Porque, querendo ou não, é caro ter um jogo, comprar um jogo, ainda mais se você comprar em lançamento. Então, a revenda do jogo é muito grande aqui no Brasil. Tem grupos de troca para toda a cidade praticamente, e tem sempre gente trocando, revendendo o jogo, vendendo, trocando por outros. Então, eu acho que esse é um ponto forte para mídia física aqui no Brasil, pelo menos também. Assim, a gente sabe que hoje em dia todo jogo é instalado e tudo mais no HD. Isso fica bem nítido hoje em dia, tirando, igual o Léo tava falando, dos jogos do Switch. Mas para mim uma das vantagens que acaba acontecendo de vez em quando também é a respeito de valores. Por quê? Como você consegue trocar ou revender esses jogos, muitas vezes você consegue comprar jogos por alguns preços em mídia física que você não consegue comprar nem em promoções por digital, porque ele não chega. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu comprei aquele DMC Devil May Cry e eu paguei muito barato, paguei R$30. Na PSN, ele demorou muito tempo para ficar em promoções boas, quando eu comprei, tá? E ele ficava sempre um pouquinho mais caro, 40, 45, 50. Eu nunca vi ele a R$30, tá? Eu nunca vi. E então, vários jogos novos também que ficam encalhados por algum motivo, você consegue pagar preços bem baratos, né?
E tem esse mercado dos usados ali, que às vezes você consegue pagar um preço que você não conseguiria pagar nem em promoções em digitais e tudo mais. Eu não sei se é muito comum só aqui no Brasil ou se nos outros países também. Mas algumas vezes, eu vou dar o exemplo mais recente que foi o Kingdom Hearts 3. O jogo digital estava mais caro que o físico, o que não fazia sentido nenhum no lançamento. Eu acho que isso acontece de vez em quando, eu acho que principalmente quando eles não praticam o preço regional, né, que chamam muito hoje em dia online, que é aplicar um preço mais barato para países de terceiro mundo, onde tem outros tipos de economia e tudo mais. O caso que você citou mesmo, que é o de Kingdom Hearts, o Kingdom Hearts chegou digital por 250, uma mídia digital, e a mídia física você tá baixando no lançamento com o Steelbook, que foi o que eu comprei, eu paguei 180, mais ou menos, no lançamento. Então, tipo, chega a ser ilógico, sabe? Aconteceu, acho que a mesma coisa com Devil May Cry 5, se eu não estou enganado, e outros jogos também em lançamento. Sai na digital por 250 e você acha aí, vamos supor, qualquer outra loja aí com cupom ou etc, você paga 180, 190. Sim. Então chega a ser ilógico, mas assim, em contrapartida, um ponto positivo aí de mídia digital, e que, pelo menos aqui no Brasil, peca muito as mídias físicas hoje em dia, é que a demora para entrega, né, de certa forma. Porque se você quer jogar o jogo no lançamento, a mídia digital não tem comparação. Você vai comprar ela, você vai jogar no dia que você comprar ali, você já vai baixar e sair jogando, né? Mídia física, muitas vezes, ou você tem que ir lá na onde você quer comprar e comprar, tudo mais. Tipo, tirar um tempo do seu dia pra isso, em algum dia. Ou você tem que comprar online e esperar aí 5 dias, uma semana, às vezes até mais pra ter acesso. Eu acho que esse é um dos maiores pontos positivos da mídia digital. Porque hoje em dia, pelo menos com essa rapidez que a gente tem, né, na nossa vida, o hype vende muito um jogo, né? Então, quando um jogo vai sair, você quer jogar aquele jogo, eu pelo menos, né? Fico muito ansioso, fico contando os dias para chegar o dia do lançamento. E você tendo a mídia digital, você já sabe que vai dar meia-noite ali e o jogo vai estar na sua conta. Você já pode até baixar o jogo antes, né? Muitas vezes. Você já baixa o jogo antes para quando dá a hora você já poder jogar. E isso para mim, pelo menos, isso é uma questão muito positiva. E muitas vezes as lojas online, no caso da PSN, por exemplo, faz algumas colocam algum bônus ali se você faz a pré-venda. Você ganha um tema, você ganha um personagem DLC, você ganha uma roupa DLC, você ganha alguma coisa do jogo por fazer a pré-venda dele. Muitas vezes, principalmente esses jogos grandes, né, você tem algum benefíciozinho a mais. Eu vou só contar o que aconteceu comigo com o Mortal Kombat 11. Eu decidi comprar o Mortal Kombat 11 pela mídia física, porque o caso que o Rox estava comentando, a mídia física estava saindo mais barata do que a mídia digital. E aí, quando eu adquiri a mídia física numa loja aqui de Franca, a loja disse que ia ser a versão a versão de pré-venda com o DLC, que é o Shao Kahn. Só que, no dia que o jogo saiu, a loja me ligou e falou que eles não iam receber essa edição. Eles iam receber a edição normal, que era sem o DLC do Shao Kahn, ou seja, só o jogo mesmo, sem esse bônus aí. E eu falei, bom, ok. Por mim, eu que não jogo de Shao Kahn, tá tudo bem. Mas assim, é uma coisa que se eu tivesse comprado digital, eu teria. E eu não teria esperado um dia a mais para jogar. Eu poderia ter jogado logo no dia do lançamento. Não que isso tenha feito tanta diferença, né, no fim, mas assim, eu tive uma experiência que poderia ter sido um pouquinho melhor com o jogo, né? E eu poderia ter esse DLC, que eu não vou ter, porque eu não vou comprar, mas eu poderia ter, sendo que foi o que eu tinha teoricamente comprado na loja. Acho que o ponto mais forte pra mim na mídia digital é que, querendo ou não, hoje em dia você evita muitos loads desnecessários que antigamente, em Play 1, Play 2 principalmente, nossa senhora, tinha load que você ficava 10 minutos, você não sabia se tinha travado o jogo, se não tinha ido. Né, porque mídia física tem sempre aquele probleminha, né, de que pode ter algum risquinho e ferrar com... Então, você ficava na dúvida, meu jogo travou, não travou, eu espero, eu reinicio o videogame, e não tem esse problema com mídia digital. Ou o jogo trava, você sabe que ele travou, ou tá só carregando mesmo. E tem uma outra questão também, acho que o Kuro vai concordar comigo nessa, porque, pelo menos nós que moramos no Brasil,
a gente tem uma certa limitação nos jogos que saem aqui, né? Não é todo jogo que sai em mídia física aqui no Brasil. Então tem muito jogo que tá de forma digital e tem até versões físicas aí fora, nos Estados Unidos, Japão, mas que não tem a versão física aqui. Então se eu quiser comprar a versão física, eu tenho que importar, tem que comprar de um site internacional para vir para cá, e pode ser taxado, né? Tem que pagar aqueles R$ 15 agora do correio. Eu sofro então, assim, com isso porque uma edição de colecionador que eu tenho aqui de Fate Action, inclusive, foi taxado, então eu acabei pagando um pouquinho mais caro. Então, e aí, de forma digital, a gente não tem nenhuma complicação. Você vai lá, compra na loja, boa, você pode até ganhar um temazinho, né? Alguma coisa. Então, assim, é muito fácil. E eu, assim, detesto levantar do conforto da minha cama para Sedentarismo. CD. Nossa, depois fala pra gente, vai na academia. Mas, Léo, você vai na academia justamente pra não precisar ficar fazendo esses exercícios depois em casa, né? Olha, ai, adoro. Olha, o curso é sensatíssimo. Mas então, eu detesto, gente. Então, eu amo fechar um jogo e poder abrir outro sem precisar levantar, abrir minha gaveta. Ou, às vezes nem abrir o jogo, né? Como a gente sabe que você faz com algumas mídias físicas que são lacradas aí até hoje. Final Fantasy. Inteiro. Vamos mudar de assunto, então qual é a sua opinião? Eu acho que quando a gente fala de mídia digital, o ponto positivo que define a mídia digital é praticidade. Você tem praticidade para comprar, porque você compra sem sair de casa. Você tem praticidade para jogar, você tem praticidade porque você pode baixar esse jogo numa pré-venda antes e tudo mais. Tudo pela mídia digital é mais fácil, né? Não dá pra gente falar assim, mas tem que ter espaço no HD, que não sei o quê, porque hoje tanto mídia física quanto mídia digital tem que ser instalado, em 90% dos casos, né? Tem que ser instalado e pronto, acabou, sabe? Então tudo vai ocupar muito espaço do mesmo jeito. Eu acho que os pontos negativos, né, de um e de outro, no fato da mídia digital, o maior ponto negativo é que você não pode repassar aquilo, né? Você comprou, vai ficar ali, né? Para sempre é seu. E você não pode devolver esse jogo. Então, aquele lance de você comprou um jogo, você experimentou, não gostou. Se é um jogo físico, você pode trocar com alguém. É só um detalhe, na verdade, corrigir. Porque hoje em dia os serviços estão começando a oferecer essas devoluções, né? O da Sony eu não me recordo quanto tempo, é bem pouco. Mas a Steam, por exemplo, em até uma semana ou até não sei quantas horas de jogo, você consegue devolver o jogo se você não gostar, sabe? Eu ia chegar lá. Tá começando a diminuir um pouco esse... É porque, assim, alguns tipos de jogos nem sempre se encaixam nesse patamar, sabe? Pode ser que você pegue um RPG e só vá não engrenar nele de verdade mais pra frente, ou você vai só encostar esse jogo com o tempo, sabe? Então, nesse lance, digital acaba sendo um problema e tal. Pro pessoal que gosta de ter o negócio físico e tal, o digital às vezes não é lá muito interessante, porque entra naquele lance de que eles falam, mas o jogo não é como se fosse meu de verdade. Sempre tem aquele argumento de que, sei lá, a Sony pode, sei lá, ir lá, desligar servidor, desligar tudo e você fica sem jogo nenhum. Os pontos negativos já da mídia física entra nesse lance de estragar, de riscar, sabe? Você pode perder um jogo por bobeira ou por algum acidente. Ou aquele seu amigo que pega emprestado e você nunca mais vê ele. Exatamente. Some no mundo, né? Você fica a ver navios, literalmente. Eu acho que já aconteceu com todo mundo aqui. Já aconteceu muito. Eu gosto muito, principalmente das versões que você ganha, vem estatueta, etc, assim, sabe? São versões muito legais de você ter. Só que nem sempre, como vocês falaram, nem sempre é acessível você comprar um jogo em mídia física, porque, sei lá, tem jogo que não vai sair aqui no Brasil nunca. E aí você tem que se arriscar a comprar fora, de ser taxado. Aplicação muito grande. Um outro ponto disso aí também é, por exemplo, a Nintendo, que não tá mais aqui no Brasil, os jogos físicos dela estão nos preços absurdos aqui no Brasil. Ela é um caso de empresa que, assim, de
console, o Switch no caso, que eu sinceramente acho mais viável comprar digital do que físico. Porque física, os preços estão chegando a custar R$300, assim, os jogos aqui no Brasil, e não abaixa, só tende a aumentar. E a digital você ainda consegue pagar 200 nessa faixa, assim, sabe? Às vezes até encontrar alguma promoçãozinha com sorte. E essa questão da acessibilidade é bem, assim, define bem, né? Porque a gente tem muitas promoções. A Steam, né, como vocês já comentaram, faz promoções maravilhosas. E a PSN, apesar de não ser, né, a melhor coisa do mundo, também tem promoções muito boas. Eu já comprei muito jogo que eu nunca imaginei que eu fosse jogar na PSN, por exemplo, com preços muito bons e que foram, assim, que valeu bem a pena, sabe? E, assim, eu não sei o que vocês acham, mas eu, pelo menos, estou comprando cada vez menos mídia física. Eu gosto da mídia digital e, assim, eu só compro física quando eu gosto muito do jogo e tem alguma coisinha a mais ali para compensar, uma edição especial e tal, ou quando o preço é mais barato mesmo. Mas vocês acham que a mídia física pode acabar ou ela vai continuar existindo Eu acho que normalmente? entra igual no argumento quando a gente fala, por exemplo, de livro, que o pessoal pergunta sempre, o livro vai acabar e o pessoal vai começar a consumir só por tablet, etc. Eu acho que vai continuar tendo, né? Assim como hoje em dia ainda existem CDs e tal, só que a tendência é que vai diminuindo a quantidade de vendas em loja física e aumentando a loja digital, por questões óbvias. Por exemplo, essas lojas digitais, Live, né, da Xbox, eu não tenho Xbox, Live, PSN, etc. Live Gold. Toda semana você tem promoção. Toda semana você vai lá e compra um jogo numa promoção e tal. Mídia física nem sempre é assim. Eu acho que tem só um outro lado que, assim, o diferencial de livro é porque ainda tem as editoras, elas investem nisso e tudo mais. Agora, a parte de mídias, por exemplo, a gente já tem a própria Microsoft, que basicamente ela já disse que ela acha que mídia física vai, sabe, não rola mais, sabe? Tanto é que eles já estão lançando aquela versão nova lá do Xbox que não tem nem entrada de mídia física, né? É só digital. Então, assim, as próprias empresas que trabalham com os consoles, algumas delas, como a Microsoft, já está começando a ver que tá baixando muito o número de vendas de mídia física, assim, e já tá começando a pensar, não, tipo, não precisa mais de mídia física, vamos só vender digital mesmo. E a gente pode pegar como base o próprio cache que a gente ficou falando do Google Stadia lá. Se você for comprar o programa lá, o sistema, pagar o programa lá pra você poder utilizar e tudo mais, você vai jogar esses jogos digital também. Sim, e assim, com essa evolução da tecnologia que nem a gente falou no cast lá, a tendência é realmente ser digital, porque, por exemplo, você não vai conseguir fazer aquilo lá com uma mídia física, de colocar a sua mídia num Xbox 360, mas de repente você falou, cansei, coloco ali o Xbox, abro meu celular, continuo jogando no celular, vou ali pro PC e continuo jogando no PC. Isso você não conseguiria fazer com uma mídia física. Só com a mídia digital na sua conta ali, no seu servidor, na nuvem, blá, blá, blá. Mas a questão disso tudo, o problema nos dois, tanto no físico quanto no digital. Não existe uma unificação para tudo. Você tem que comprar numa conta da Steam, você tem que comprar numa conta da Live, você tem que comprar numa conta da PSN. Eu acho que esse é um problema que poderia ser unificado, mas é claro, eles querem ganhar dinheiro, eles não vão fazer isso nunca. E devido a isso, né, tipo, a mídia física vai virar uma coisa de luxo, como a gente já falou, e a digital vai ficar aí. Por exemplo, se eu quero jogar um jogo no meu videogame, eu não posso jogar no PC, geralmente. Isso me deixa bem chateado. Eu queria que fosse uma coisa unificada mesmo, mas geral. É que é complicado de você unificar também, porque, por exemplo, os jogos de Play 4 são exclusivos ali da Sony. Então não dá pra você unificar isso numa biblioteca, por exemplo, com Nintendo, Microsoft, PC. Porque, querendo ou não, ainda são conteúdos específicos para X console ou para X plataforma, porque eles ganham dinheiro com isso, sabe? Eles têm lá... Exatamente. O dinheiro é o que conta, né? Eu acho muito, muito improvável que, por agora, como o mercado tá agora e como a
a gente vê eles agindo, que eles façam algo parecido, sabe? A gente pode ver num futuro aí jogos multiplataforma, igual Fortnite, por exemplo, tendo mais jogos desse tipo que participam de um... Eu ia falar crossover, mas não é crossover para falar. É cross-serve que eles chamam, crossplay. Crossplay, Eu acho exato. que não precisa nem ser assim, multiplataforma para o seu jogo funcionar em tudo, mas eu queria ter uma conta só para deixar tudo armazenado, sabe? Não precisar logar várias contas diferentes. Mas aí também não entra no sistema de segurança que a gente tava falando? Porque se você tem uma conta só, se a pessoa te hackear numa, aí ela te hackeia tudo. Mas aí você tem as empresas que têm que te oferecer uma segurança para recuperar a conta. Não, sim, mas se cada empresa dessa te oferecer isso, pela lógica, você tem menos chance de perder todos os seus jogos, né? Mas também é chato ao mesmo tempo. Tem os dois lados da moeda. Sempre vai ter. Não adianta a gente discutir. Não tem jeito. Esse seu sonho aí é simplesmente inviável o seu sonho. A gente mesmo pelas plataformas de streaming, sabe? Querendo ou não, isso acaba sendo consumismo, capitalismo. As empresas ficam insatisfeitas com o tanto que, sei lá, que eles estão ganhando, tudo mais, com aquela na parcela deles ali naquele serviço, então eles vão querer abrir um serviço próprio. E é o que está acontecendo até com o serviço de streaming, que a gente está vendo hoje em dia abrindo esse monte de serviço de streaming. Então, eu acho que é completamente inviável de ficar tudo totalmente unificado numa única plataforma também. Para pensar, essas mesmas empresas, elas são totalmente concorrentes, né? Elas estão ali lutando pelo mesmo espaço ali, cada uma com seus pontos positivos e negativos e tal, mas elas estão tentando públicos similares, então eu não vejo assim a possibilidade disso rolar, sabe? A não ser que as outras duas assim cedessem, assim, o que é tipo completamente improvável. Ou a Disney compre todo mundo, né? Aí fica todo mundo em casa. Ué, tá comprando tudo, né? Vai que. Vai que, né? Imagine um mundo onde eles têm tudo. Não sei se eu fico feliz ou com medo. Eu já estou com medo agora. Mas, então, eu acho que assim, é que nem a gente tá falando, eu não acredito que vai acabar a mídia física, mas realmente vai reduzir bastante, assim como os livros e tudo mais, vai, sim, começar a serem feitos em quantidades bem menores, e aos poucos talvez começar a se tornar até artigos de luxo, assim, como de colecionador, assim, como o Rox havia falado. Mas sumir mesmo, assim, de vez, eu acho que, assim, pode até sumir, mas vai demorar aí algumas décadas ainda, talvez. A gente tem uns mercados muito fortes, né, da mídia física, como o Japão. Ele ainda é muito resistente, não sei se é resistente à mudança, porque a mídia digital lá também deve ser forte, mas a mídia física também, né, você vê que as lojas vendem muitas. Então, você vê que é forte justamente porque até CDs ainda vendem muito lá. Mano, o mercado de single do Japão é muito forte, porque CD... Obviamente, né? Se single é forte, você deve ser mais ainda. Mas assim, o mercado de single acabou no mundo inteiro. E agora você tem gente só casada. Se não tem lá. Porque... Olha, nem isso, hein? Nem isso. Eu tô falando porque o mercado de CD ele ainda existe forte nos Estados Unidos, no Reino Unido, e aí, por consequência, no Japão. Mas o mercado de single acabou no mundo todo. Só tem lá. E... o mercado de jogos também é muito forte no Japão na mídia física. Querendo ou não, assim, boa parte das empresas que fazem jogos ainda são lá do Japão, né? Ou que são donas dos consoles, né? Nintendo, Sony. E assim, mesmo se não forem do Japão, elas focam no mercado japonês, porque lá tem uma grande parcela, né, das pessoas que compram e que querem jogar. Então elas têm que atingir o público japonês para poder ganhar dinheiro. Eu acho que uma das formas da gente ver como que a mídia física ela deu uma caída e vem caindo sempre é a gente parar para analisar como que o mercado, por exemplo, de locadoras praticamente desapareceu do mapa. Tanto de filmes, né, quanto de jogos. Óbvio que isso entra também sobre pirataria e tudo mais, não precisa nem exemplificar. Mas... eu acho que principalmente filme. Filme, vamos supor aí, daqui uns 15 anos atrás aí, quando você queria assistir um filme, só tinha um jeito praticamente, né? Você esperava chegar ao final de semana, né? E a sexta-feira
de noite na locadora, perguntava pro cara lá o que tinha chegado, o que tinha de novo, escolhia ali pra você devolver segunda-feira, isso tanto em jogo quanto em filme e tal. Hoje a gente tem aquele site YouTube. Que? Eu acho que você tá acessando sites errados, tá ensinando coisa errada pros alunos aí. Rox, do que você tá De falando? Vingadores Ultimato. É o pior que faz sentido. Pior que faz, mas não vamos explicar isso pros nossos alunos que... Mas, então, né? Essa diferença de mídia física, essa transição, na verdade, de mídia física para digital, eu acho que se dá pelos dois lados, né? A gente falou muito de quanto é melhor pra gente também, mais fácil, né, pra gente tá só baixando ali, comprando ali online, baixando e jogando, essa facilidade, essa praticidade, mas também eu acho que torna, assim, para as próprias produtoras, né, aumenta essa praticidade, né, porque primeiro que empresas grandes, elas podem cortar custos, porque elas precisam produzir menos CDs, menos DVDs, aí, discos e tudo mais, para o público no geral. E também, de certa forma, possibilita mais empresas pequenas entrarem mais no mercado, né? Porque antigamente, se uma empresa queria fazer um jogo para console, ela tinha que fazer mídia física para tudo e sair lançando pro console, né? Para sair lançando o mundo afora aí as mídias físicas. Hoje em dia tem muita empresa indie aí, por exemplo, que tá entrando aí nos consoles e só faz a versão digital, né? Depois, se faz muito sucesso, eles lançam algumas mídias físicas aí de mais limitado, assim, mas lança, sabe? Então acho que mídia digital, de uma forma geral, ajuda até as próprias empresas também, indiretamente, acaba ajudando a gente, né, a trazer mais conteúdo pro público, né. Principalmente os jogos indies, né? Principalmente você sem talvez essa popularização da mídia digital, tem muitos clássicos indies aí que talvez a gente nunca tivesse jogado ou chegasse a conhecer, nem nada do tipo, sabe? Um exemplo muito grande é o jogo que tivemos no ano passado aí, o Celeste, que é um jogo indie. Ele lançou no Steam, no computador sem primeiro, depois lançou para os consoles também. E quase ganhou o jogo do ano ali, concorreu ao jogo do ano. É um jogo indie que muita gente nem tinha ouvido falar e concorreu ao jogo do ano. E assim, ele não existiria provavelmente, ou talvez não teria tanto reconhecimento se eles tivessem que ter lançado a mídia digital, física já direto junto com o lançamento do jogo para poder disponibilizar nos consoles em todos os lugares, sabe? E é um jogo lindo. Eu Sim. tenho um exemplo de jogo que eu nunca teria comprado ou jogado por ser indie, é o Binding of Isaac. Eu gosto muito do jogo, é um joguinho de passar de fase e tal, do bebezinho, mas eu nunca compraria o jogo, tipo, num preço de uma mídia. Se ele saísse como mídia, né? Eu conheci ele, vi um amigo jogar e, tipo, gostei. Quanto custa? R$35 na Steam. Beleza, R$35 eu pago. Agora, se fosse uma mídia física, seria R$150. Eu não pagaria nunca. Outro jogo também que fez bastante sucesso aí, que agora que tá saindo para os consoles, e eu acho que é só para o Switch também, né? É o Cuphead, né? Fez muito sucesso aí, estrondoroso também, concorreu a vários prêmios. E é um jogo indie, saiu primeiro no PC em forma digital, e agora tá saindo pros consoles, vai sair pro Switch aí, com mídia física também e tudo mais. E que assim, se a gente ainda tivesse naquele mercado ali de alguns anos atrás, em que só existia mídia física e tudo mais, eu não sei se ele teria dado tanto certo quando acabou dando certo, né? Porque, querendo ou não, é um custo muito alto você produzir o CD, as capas e tudo mais pra sair lançando, ainda mais pra um projeto pequeno, assim, que você nem sabe se vai dar certo, né? Só vai vender. E ele teve uma produção mó complicada, né? Porque ele foi um jogo que foi literalmente todo desenhado à mão mesmo. Todas aquelas sprites e tudo mais. Então ele já deu um trabalho muito grande. Eu acho que para ele ser lançado só em mídia física, seria... Talvez ou eles tivessem que fazer alguns cortes de custo e isso abaixaria um pouco a qualidade do jogo. Ou talvez a gente ainda não tivesse visto esse jogo em ação.
Esse tipo de mídia, de jogo, né, os jogos indie, eles têm a oportunidade de sair, eles têm a oportunidade de serem lançados, que provavelmente eles não teriam se eles tivessem só a mídia física para sair, porque o custo é alto, então eles provavelmente não teriam como bancar esse tipo de custo, não teriam como bancar lançamento em lojas e países, e enfim, né, viajar o mundo inteiro. É muito mais fácil você colocar o jogo lá só na loja digital e pronto, tá feito o lançamento mundial do jogo. É muito mais fácil. Então, no caso dos indies, são jogos com mecânicas novas, mecânicas diferentes, narrativas que ainda não foram exploradas, né, dentro dos gêneros mais mainstream, assim. Então a gente tem uma variedade muito grande que a mídia, esse tipo de mídia possibilita que saia, né? E por preços também mais acessíveis e tal. E aí, como já comentou, se o jogo faz sucesso, dá para lançar uma versão física, dá para lançar uma versão de colecionador e tudo mais, né? Crescendo cada vez mais, né? Mas a possibilidade da mídia digital possibilita esses lançamentos menores de... Às vezes até só pessoas, né, que fazem o jogo sozinho, que é o caso do Undertale. O Celeste, se eu não me engano, também, eu acho que foi o principal, assim, é um só desenvolvedor, mas foi um grupo pequeno também, se eu não me engano, de poucas pessoas que participaram do projeto. E jogos indies, no geral, geralmente são grupos bem pequenos, muitas vezes nem empresas ainda de verdade, quando eles começam com a ideia, né, é apenas realmente um grupo de pessoas montando uma ideia, colocando pra frente, e aí, quando vê que tá dando certo, realmente monta a empresa tudo certinho e tal. Então, possibilita aí, e um ponto que você falou que é bem interessante, de forma mais acessível, né? Porque se tivessem que arcar com o custo de lançar mídia física, de fazer todo esse lançamento, talvez o custo não seria tão baixo. Porque esses jogos, por exemplo, Cuphead, se eu não me engano, é o quê? R$40, R$50? Celeste também é R$60, se eu não me engano, R$50, sabe? Que, assim, de certa forma é caro aqui pra muita gente aqui no Brasil, mas ainda não é nada comparado com jogos AAA, assim, que R$200, 180, 250, sabe? Com certeza. É aquilo que eu mencionei antes. Você consegue, de vez em quando, comprar jogos em mídia física num preço até melhores que os digitais, mas é bem assim... Ou você tá pegando um usado, ou tá aquela promoção legal em alguns jogos mesmo. Mas, no geral, normalmente você paga um pouco mais caro, porque você tem frete. Eu acho que um ponto menor, assim, também acaba sendo assim, de bom dessa transição, é que, querendo ou não, assim, com menos mídias físicas, acaba diminuindo um pouquinho também o lixo, vamos dizer assim, assim, produzido, né? Porque, querendo ou não, muita capinha vai pro lixo, caixa que você manda pra você mandar jogo, essas coisas. Então, de certa forma, acaba ajudando, assim, um pouquinho o meio ambiente, né? Sim. O impacto ambiental da mídia é muito diferente. Porque, querendo ou não, discos, por exemplo, eles têm um impacto ambiental um pouquinho alto. Só pra complementar, vocês falaram do Undertale aí, ele é um exemplo que eu acho que os jogos deveriam seguir. Ele foi lançado originalmente como digital, depois ele saiu para os consoles digitais, só que ele teve a versão especial física dele de luxo. Então, tipo, o jogo fez sucesso, deu certo o jogo, então a gente pode lançar uma mídia física que a gente sabe que vai vender, mesmo ela sendo limitada. Então não prejudica em nada todas essas coisas que nós falamos até agora. Sim, muitas vezes também através desse arrecadações coletivas, né, que fazem isso. A gente já viu vários jogos participando disso, né? Alguns nem tão bons, outros ainda em promessas, né? Tem o Shenmue 3, né, que tá para lançar em algum momento aí do futuro. E tem também aquele Might Number 9, né? São os dois mais conhecidos aí, talvez. Might Number 9... É um exemplo que não deu certo. Não, é um exemplo que não deve ser muito seguido. Vamos deixar por isso. Mas, então, a gente falou muito aí de ponto positivo e negativo de cada um, mas no final do dia, assim... O que importa pra cada um é realmente aquilo que faz que você se sente melhor comprando, né? Qual que é o preferido, assim, qual tipo de mídia vocês costumam preferir? Eu, particularmente, ainda gosto de ter o digital. Eu não trocaria o digital por nada. Interessante. Apesar que você prefere o digital, mas seu irmão acho que prefere o físico, né? Uhum. São o contrário.
E você, lá? Eu concordo com o Roxas, eu também gosto bem mais de ter a versão digital. Eu gosto de ter a versão física, como eu falei, eu gosto de ter as edições limitadas, as edições especiais, bonitinhas. Mas fora isso eu não faço questão, eu prefiro a versão digital, acho mais prático, normalmente mais barato, né? Então, também fico com a digital. E aí, Diga? Tava esperando. Eu tive uma época que eu preferia muito mais ter o físico, sabe? Porque eu gosto de ter o jogo, de ter a caixinha, colocar ali e tal. Eu não troco jogos, então ponto positivo de trocar e tudo mais, revender, não funciona pra mim. Eu não vendo meus jogos, fica ali. Posso já ter feito tudo, mas ele sempre vai ficar ali. Hoje em dia, eu vou muito no meu bolso, sabe? Se a diferença pro um jogo físico, pro digital tá muito grande, sabe? Eu vou no digital fácil. Então, vários jogos aí eu peguei versão digital, por exemplo, Horizon. Eu gostaria muito de ter o Horizon na minha coleção ali e tal, mas tava muito mais barato o digital e eu preferi. Então eu acho que hoje eu sou, digamos que o híbrido aí. Eu vou no que tá mais barato. Eu concordo sim com você até certo ponto. Eu também, antigamente, eu preferia muito o físico. Eu tinha até um certo nojinho, assim, de comprar mídia digital pra console. Obviamente, pra PC não dá, acaba tendo que ser digital, gente. Mas pra console eu tinha até um certo nojinho de comprar mídia física, assim, até uns anos atrás. Mas hoje em dia eu comecei a ter que comprar muito e eu acho que a praticidade ajuda muito, então eu sou meio que um híbrido assim também, sabe? Eu gosto de ter jogos que eu gosto muito, assim, gosto de ter a versão física ali e tal, ter todo o encartezinho, ter o CD bonitinho e tal. Até edição de colecionador, que nem o Léo também, se possível, mas no geral eu não dou bola de ter mídia digital. Porque, querendo ou não, cara, nada vence a praticidade de... por exemplo, um jogo recente, o Fate Excelling, eu comprei digital lá do meu serviço mesmo, no horário de almoço eu abri assim, comprei a versão digital, coloquei pra baixar no meu PS4, cheguei em casa à noite, cansado, tomei um banho e fui ele jogar, sabe? E, tipo, o jogo já tinha lançado, tava ali no meu PS4 já baixado, então, tipo, cara, nada vence esse tipo de praticidade, sabe? Então, eu acho que ele tem um ponto muito forte, assim, e hoje em dia eu tenho mais respeito por mídia digital e até compro muito jogo também em mídia digital. Inclusive, um dos boatos, né, que eles lançaram junto com os boatos do novo PlayStation 5 e tal, é que a Sony tava planejando de fazer uma PSN nova, né, não sei o nome, então pra mim é PSN ainda, e nela teria a possibilidade de você talvez trocar jogos digitais, revender. E eu acho que, lógico, é um boato, mas se acontecesse algo parecido com isso, seria uma forma da galera migrar muito mais ainda pra... Cara, eu vou ser sincero, se esse boato for verdade, assim, eu acho que vai praticamente acabar com mídia física. Assim, ainda vai ter aquele pouquinho que a gente já discutiu, mas sim, vai diminuir muito, porque você acaba com o ponto mais forte, pelo menos aqui no Brasil, assim, das pessoas ainda terem mídia física, né, que é poder trocar. Eu acho que trocar é uma possibilidade muito real, mas revender eu acho complicado, porque vamos supor que a Sony vende um jogo por R$20 e você tá cansado do seu jogo e vai revender por 5. Só que ninguém gostou do jogo, todo mundo vai revender. Então a Sony deixa de vender, sabe? Não, mas é que funcionaria assim, vamos supor, você comprou esse jogo por R$20, pra você revender ele, isso no artigo do cara lá, tá? Você teria que pagar uma porcentagem do valor que você vai vender pra Sony. Então a Sony ganharia em cima de você, entendeu? Assim, de certa forma funcionaria como a Steam, né? Funciona hoje em dia com os cards lá que você troca e tudo mais, as armas do CS e tal. Você sempre vende, revende, troca as coisas, mas uma porcentagemzinha sempre fica com a Sony, né? Exatamente, é como se você estivesse pagando impostos de uma loja que você tem pra vender seus produtos. É a mesma coisa, praticamente. E a Sony ganharia 2, 3 vezes, sei lá. Obviamente que eu não sei, vamos supor, se você revender esse jogo pra... Sei lá, eu comprei um jogo, não gostei, eu revendi ele pro Kuro. Eu acho que o Kuro não poderia pegar esse jogo que ele comprou e revender pra outra pessoa, sabe? Pelo menos, né, eu acho que deveria ter um limite, eu acho, né? Mas não, como é um boato, a gente não sabe... Então, como são só boatos, não adianta ficar...
divagando sobre isso. Mas que seria uma coisa muito interessante. Seria. É uma ideia a se pensar. E assim, eu acho que talvez seja o futuro mesmo dos consoles aí no geral. É começar a fazer ficar mais e mais igual aos PCs e realmente transicionar muito pra mídia digital e fazer todo esse comércio online aí de coisa. Mas, e você, aluno e aluna, qual é o seu preferido? Você gosta mais de jogos em mídias físicas ou você prefere as mídias digitais? Praticidade ou nostalgia da caixinha? Comenta pra gente, manda lá no Instagram, porque o Léo tá doidinho, postar um tanto de story, conversar com vocês, não tá, Léo? Eu adoro uma interação. Então, gente, ó, manda lá suas Isso soou muito podem errado. mandar. Eu não sou o Roxas, tá? Fazendo comentários de duplo sentido nesse cast. Não. Mas vocês podem mandar suas mídias físicas pra nós, tá? Apesar de muitos aqui preferirem mídia digital. Pode mandar pra gente, a gente joga também. Faz um reviewzinho lá. Mas os comentários não foram de duplo sentido, eles vieram do multiverso, Léo. Ah, tá. Eles tinham um sentido só, é isso mesmo? E lá da Praça é Nossa. Eles tinham um sentido só, mas iam pra direções diferentes. Nossa! Meu Deus. Mas aproveitando, Léo, tem dever de casa pra passar hoje? Com certeza. Pessoal, nós postamos cast novo todas as segundas-feiras, então segue a gente nas nossas redes sociais. É só procurar por Academia de Nerds lá no Instagram, lá no Face. Dá uma olhadinha nas nossas redes, segue a gente. Nós estamos no SoundCloud, nós estamos no Spotify, nós estamos no Castbox, no iTunes. E claro, não se esqueça, para mandar alguma mensagem pra gente, alguma dica, crítica ou sugestão, você pode mandar um e-mail também para contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada.